Sejam muito bem-vindos ao podcast Apenas Comece, o podcast que traz histórias reais de pessoas que passaram por superação na sua vida e traz esperança para quem está passando por alguma dificuldade. Eu sou Alex Araújo, eu fui viciado por 5 anos em relação a bets, mas essa não é uma história de derrota, essa é uma história de superação. Hoje, com muito orgulho, eu trago 2 pessoas muito especiais. Eu trouxe uma colinha aqui para falar sobre os dois, porque é tanta especialização em conhecimento que se eu fosse apresentar tudo sobre eles é quase um podcast. Então eu vou começar aqui com a minha colinha. E um dos convidados de hoje, ele é formado em Sociologia, sua dedicação em trajetória política, está afiliado ao partido há 40 anos, que é o PT. Ele foi vereador por 2 mandatos, ocupou cargos estratégicos como a Superintendência da Agência Regulatória de Serviços Públicos e secretário do Planejamento Urbano, Verde e Meio Ambiente. Hoje ele integra comissões de Constituição, Justiça, Redação, Meio Ambiente e Turismo. Tem como a sua autoria o Programa Estadual de Conscientização e Tratamento aos Malefícios dos Jogos de Azar, que é as postas online, tá? Casado, pai de 2 filhos. É uma honra te receber aqui, Rômulo. Obrigado, Alex. Primeiro, agradecer o convite, né? Primeiro, te parabenizar pelo programa, né? Por essa coragem. Eu acho que isso é muito bacana. Você está dando oportunidade para a gente conversar com as pessoas sobre um tema que às vezes as pessoas não gostam de ouvir, mas eu fiquei muito feliz quando fui convidado e conte com a gente aqui. Eu que agradeço. Hoje o Rômulo Fernandes é deputado. Deputado estadual. Estadual. Isso. Foi eleito em... Agora, faz 2 anos, a primeira vez que eu sou deputado, fui eleito em 2022. Que legal, que legal. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso também. E agora eu vou apresentar o nosso segundo convidado aqui. Ele é pesquisador no campus da saúde, está dedicado há 25 anos em relação à saúde mental, supervisor institucional, apoiador educacional, presidente da Associação Metalcan, correto? Correto. E nesse momento vem trabalhando nas supervisões para serviços de saúde mental como o CAPS. No qual tem o objetivo de qualificar e estruturar a prática dos profissionais que estão à frente desse serviço. Ele é casado, é pai de uma filha que você, com todo orgulho, falou que te educa muito. Muito. Eu estou aqui com o Odilon Castro, é um prazer te receber aqui. Quando eu te conheci, a gente conversou no WhatsApp, e aí você foi falando, eu falei, cara, esse cara é especialista demais, é sensacional. E eu estou muito feliz em receber vocês dois aqui. Só para já colocar no contexto a minha história, bem breve aqui também, eu fui viciado por 5 anos em relação a bets. E durante esses 5 anos aqui eu perdi muita coisa. Não foi só financeiro, foi social, foi família, estrutural, você perde tudo. E uma das coisas que eu mais procurei durante esses 5 anos foi o apoio. E eu não tinha esse apoio. Porque um dos itens que a gente até estava conversando antes da gravação é que a gente tem vergonha. Então, assim, é muito difícil a gente tomar o passo de falar para a família ou para um amigo que você está com esse problema. A gente tende a esconder. E eu procurei vários meios público, internet, alguma forma de ajuda. E eu não tive essa ajuda. E quando eu vi o deputado Rômulo lutando por isso e colocando aí um projeto no qual você vai falar, falei, cara, é sensacional. Era tudo que eu queria. Então, muita gente que vai ver a gente hoje, eu tenho certeza que vai ser uma luz no fim do túnel, basicamente, o trabalho de vocês. E queria agradecer, Rômulo, presencialmente por você bater de frente e lutar contra isso. Eu achei incrível que você levou esse projeto e todo mundo te apoiou. E quando eu conversei com o Afonso, né? Conheci o Afonso, a gente tá aqui assistindo, gente boa pra caramba. Eu achei incrível que foi além de partido. Tá acima de tudo. Então, o que o deputado fez e está fazendo, e é o nosso desafio aqui, ele tá acima de qualquer bandeira. Então, é um prazer te receber aqui, o Odilon, que é o especialista. E vamos lá, vamos bater esse papo. Obrigado. Bom, vamos começar aqui. Vamos bater um papo do jeito que vocês quiserem, tá? Vamos bem tranquilo. Vamos começar aqui com o deputado Rômulo. Deputado, o que te incentivou a iniciar esse projeto? O que despertou em você? Falar assim, não, eu preciso mexer, eu preciso entrar aqui.
Qual que foi o seu principal motivo? Primeiro eu queria cumprimentar o Odilon, também é um prazer enorme ter aqui, um especialista na área. Eu, como sou sociólogo, mas o Odilon é especialista na área, né, Alex? Então, primeiro, eu agradecer muito a possibilidade de a gente estar batendo um papo, conversando um pouco sobre isso. Na verdade, Alex, eu fui pego de surpresa, porque a gente sempre ouve falar nessa dependência. E como é que chegou isso para mim? Foi pessoas, famílias, que começaram a falar: Rômulo, meu filho está com problema, meu cunhado está com problema, meu irmão está com problema. E aquilo começou a vir com uma certa frequência. Eu sou deputado de mandato novo, só tenho 2 anos. Tal. São 645 cidades no estado de São Paulo, né? E muitos assuntos chegam para a gente. Mas esse começou a vir em todos os lugares, não só na região metropolitana, mas quando eu ia para o interior do estado, sempre alguém estava relatando isso. E aquilo começou a me falar: tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. E eu comecei a estudar um pouco sobre esse assunto, né? E fui pego de surpresa, não tenho vergonha nenhuma de falar, porque é um assunto que as pessoas não conversam. Quando eu comecei a me aproximar dos números e ver a gravidade do problema, eu falei: a gente precisa fazer alguma coisa, Alex. E aí foi quando a gente começou a estudar um pouco. A gente começou a conversar com algumas pessoas que têm um conhecimento maior com relação a isso. Eu não sou médico, não sou da área da saúde, mas percebi que a gente tinha que começar a conversar com essas pessoas. A gente foi até o Hospital das Clínicas, começamos a conversar com várias pessoas. Eu falei: a gente precisa fazer alguma coisa a respeito disso, Alex. A gente não pode ver a situação de suicídio, depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso, os aumentos dos casos, a desestruturação da família. A gente não pode assistir e não fazer nada, né? A gente é um agente público, eu sou um agente político, né? A gente pode, na Assembleia Legislativa, alterar a vida das pessoas e alterar para melhor. Sim. E quando a gente começou a conversar, começou a aparecer a possibilidade da apresentação desse projeto de lei, que agora é lei. Eu fiquei muito feliz porque é um assunto que nem na Assembleia Legislativa se falava muito. Eu comecei a conversar com os pares, com todos os deputados, são 94 deputados, porque quando você apresenta o projeto de lei, você precisa negociar um pouco politicamente para ver se isso vai ser aprovado. E foi por unanimidade a aprovação deste projeto. A gente conseguiu aprovar esse projeto e aí, mais do que isso, o governador sancionou com muita pressão, Então, foi isso que me motivou a colocar esse projeto de lei lá. Agora nós estamos no segundo momento, que é a regulamentação disso. E a gente vai falar durante o programa aqui como é que está isso e a importância. É um assunto que eu estava falando para o Odilon antes de começar. Eu acho que é bacana, Alex, eu falei para você da sua coragem, porque a gente precisa jogar luz sobre esse assunto. As pessoas não estão conversando sobre isso. E se a gente fizer uma pesquisa, e a gente fez algumas pesquisas, todo mundo conhece alguém, sabe? Todo mundo conhece alguém. Então, quando você vem aqui, dá o seu testemunho, falando que você tinha essa dependência e você conseguiu se curar e teve dificuldade no sistema de saúde para ter o tratamento, esse projeto vem exatamente nesse sentido, no sentido de obrigar o governo do estado a ter um programa. E a gente vai falar quais as metas, como é que a gente vai chegar nisso. Mas o SUS, que é um grande programa, que é o Sistema Único de Saúde do Brasil, no estado de São Paulo, a gente precisa colocar isso porque a gente tem uma grande dificuldade com relação aos profissionais. Que são vícios diferentes, né? São tratamentos diferentes. O Odilon vai discorrer um pouco sobre isso. Mas eu fiquei muito feliz com a aprovação na Assembleia e com o governador ter sancionado. Agora tem um outro momento que a gente vai ter que construir isso juntos. Que legal que você teve a empatia de ouvir, entender, né, que estava tendo uma certa demanda e falar assim: eu vou levar isso para frente, né? Porque muita gente escuta e fala: isso aí vai passar, é só um momento, é uma fase, e não é. Infelizmente, é um assunto em alta, infelizmente, e é um assunto que a gente tem visto que vai ser uma luta muito grande, não vai ser fácil. Então, reforço, que bom que você ouviu e parabéns por você ter avançado isso. E realmente vai ser uma estrutura, não vai ser fácil. Não vai. Nós estamos aqui para isso. E da mesma forma, igual você comentou de eu me expor, né, à situação, foi justamente por eu não ter ninguém.
ou nenhum sistema como vocês estão criando, né? Vocês estão estruturando para me dar esse apoio. Porque até eu chegar à minha família, né? Demorou 3 anos. E quando eu cheguei, que eu tive a recaída, foi quando eu fiz 10 vezes mais a minha dívida, né? Até hoje eu tô pagando minha dívida. Quem não conhece a minha história, eu vou deixar aqui o link do primeiro podcast, onde eu conto como eu comecei nesse vício, como eu vim superando, estruturando, mas tudo que eu queria era um sistema como esse. Então, que bom que você tomou essa iniciativa e ouviu as pessoas. João, trazer um pouquinho agora para você aqui. O cara tá aqui. Tá lançando aí o projeto, agora é lei, né? E a gente vai estar fazendo estruturação, que é um grande desafio. Sim. Né? Como que hoje, agora você pega essa base, né? Que o governo está passando, né? Ali com o apoio do deputado. E como que a gente vai começar a passar isso na prática? Uhum. Como que é esse desafio? Qual que é o suporte que você precisa? Como que funciona isso? Grande desafio. Um grande desafio e me sinto bastante honrado em compor com vocês nesta pauta, que é uma pauta extremamente nova e complexa. Então, quero agradecer o convite. Alex, parabéns pelo trabalho, pela tua caminhada, meu máximo respeito ao deputado Rômulo. Puxa, parabéns pela iniciativa, também muito feliz de compor aqui com vocês. E vou pensando que o trabalho já foi iniciado. Nesse momento, a gente está, mais uma vez, tentando qualificar tudo que já vem sendo feito. Digo isso porque, quando o deputado Rômulo traz que agora é lei, então eu vou entendendo, dentro das minhas pesquisas e do trabalho que venho realizando, que é o tipo de lei que a gente é baseada na escuta do sujeito e na escuta da sociedade. A gente aí está diante de um novo desafio que vai exigir diversos tipos de leitura desse fenômeno. E o meu papel com vocês, de poder pensar tudo isso, é contribuir com essas leituras a partir de um trabalho que já venho fazendo. É claro que, quando a gente vai falando de saúde e processos de adoecimento e sofrimento psíquico, a gente vai entendendo isso a partir de uma leitura biomédica, a partir de uma leitura da psiquiatria. Porém, a experiência também vem mostrando que, no Brasil, a gente pode usar a partícula conectiva E e começar a pensar de um modo onde trata-se de uma coisa e outra, e não mais de uma forma onde a gente pense uma coisa ou outra. Quando a gente usa essa partícula, para ser mais claro, é muito comum pensar a saúde e a saúde mental de uma forma apenas biológica. Com os anos de caminhada e de estudos, a gente começa a entender também a necessidade de leituras sociais, sociológicas, de questões que vão envolvendo a saúde. O que eu quero dizer com isso? Para dar um exemplo, e já caminhando, inclusive, para a estruturação de uma rede que possa absorver, que possa cuidar de pessoas que estão precisando, pessoas com a tua história. Sim. E que, noutrora, não houve ali serviços dispostos a te acolher, a te receber, mas que, com a lei, a gente vai criando uma estrutura. E veja só o tamanho do desafio. Falava disso agora há pouco também com o deputado Rômulo. Para a gente poder pensar a saúde mental no país, então, existem 2 tipos de clínicas que são as mais claras hoje, que é a clínica, vou chamar assim, da loucura, das psicoses, das esquizofrenias, que está sendo cuidada dentro de um CAPS, o que a gente chama CAPS mental, um CAPS adulto. E um outro tipo de clínica é a clínica do uso de substâncias psicoativas, a clínica das drogas. Porém, quando a gente começa a entender um pouco desses 2 campos, a gente vai falar que, na verdade, é uma clínica só, é a clínica da vida. É a clínica da vida, que vai envolvendo questões que são biológicas, que são do corpo, do funcionamento do nosso organismo, mas também de condições políticas e sociais. Então, não é uma coisa ou outra, mas uma questão e uma outra questão. E claro que a gente não tem tempo aqui para esgotar o tema, mas o tamanho de desafio é tão grande
neste momento. Por quê? Muito nesses últimos anos a gente vem aprendendo no campo da saúde mental, deputado. Muito. Mas é uma questão ainda muito recente, né? Eu estou falando de uma reforma dentro da saúde mental, dentro do SUS, dentro de toda a estrutura que a gente vem tratando pessoas e cuidando de pessoas que têm menos de 30 anos. Então, veja, se essas clínicas que já estão mais estabelecidas e que a gente vem discutindo, enfrentamos ainda grandes desafios, imagine nesta pauta que o deputado vem trazendo para a sociedade, com a sociedade. Mas já há uma aposta, e isso me alegra muito de estar aqui com o deputado e com você, que é o seguinte: quando a gente vai tratando e vai pensando este projeto de lei, que agora é lei, a gente não fez uma aposta em qualquer serviço. Nós fizemos uma aposta de cuidado num serviço específico, que são os CAPs. E é um serviço específico no cuidado porque muda uma lógica de pensar a saúde. É um tipo de serviço que vem numa contramão, substituindo os hospitais psiquiátricos e os manicômios, que eram depósitos de seres humanos. Hoje, quando é trazida uma pauta nova deste tamanho, com esta aposta de um acompanhamento em saúde mental dentro desses serviços, o desafio é enorme. Porém, há uma linha de cuidado muito bonita e muito humana, porque pensarmos as lógicas de um serviço como o CAPS, é um serviço localizado nos territórios e com uma abordagem que discute questões, evidente, biológicas, biofísicas, mas principalmente e também políticos, sociais. Não sei se me faço claro. Então, os desafios é de poder pensar o fenômeno e, a partir desta lei, poder absorver e acolher essas pessoas em lugares especializados, em saúde mental, mas, em especial, em liberdade. A gente não está aqui para alarmar e produzir um pânico moral, um pânico social na sociedade, mas para poder discutir tanto educação em saúde quanto educação em direitos. E a lei vem com essa envergadura dentro da nossa sociedade. E estamos só começando, a meu ver, mas com um desafio ali brilhante. Não, perfeito. Pegando o pauta do que você está falando, deputado, hoje, eu acho, não sei se a gente tem esse número, porque está tudo muito recente, né? Mas a gente tem um número de quantas pessoas estão nesse meio, qual que é o volume de perda financeira que o Brasil está tendo, né? Eu tive, só para complementar, eu tive uma situação que quando eu comecei a falar do assunto, né? Eu postava lá no meu Instagram e muita gente apoiando, mas muita gente criticando. Claro. Porque as pessoas entendem assim: poxa, você é tão inteligente, você era gerente de empresa, o que aconteceu com você? Como que você entrou nessa? E assim, entrei como uma diversão. Eu não entrei sabendo tudo que ia acontecer comigo, tudo que eu ia perder, né? Mas quando eu me vi, né, que eu consegui, por um momento, olhar o outro lado e falar assim, o que está acontecendo, né? E que eu tive que tomar essa posição de me expor, contar para minha família e falar assim, olha, eu já tô no auge, é porque o negócio estava feio mesmo. E só que quando eu comecei a falar, foi o que o deputado falou. A cada roda que eu sentava para conversar, uma pessoa também estava no meio, ou ela conhecia outra pessoa. E isso foi aumentando. Depois que eu gravei o podcast, eu descobri que uma tia minha, de 55 anos, gerente do Itaú, estava viciada. A gente nunca ia imaginar isso. Então, quanto mais se fala nesse assunto, a gente vê que realmente ele está num nível muito mais alto do que a gente imagina. Deputado, vocês conseguem mensurar o tamanho disso? Porque o desafio é muito grande, né? De longe já está passando aqui para a gente. Mas a gente tem algum número, alguma base sobre isso? Alex, a pergunta muito, muito pertinente a sua. E eu queria começar a dar uns números do mercado. O que envolve isso? Com quem que nós estamos brigando? Com quem que a gente está mexendo? Isso é uma coisa que a gente precisa ter clareza, porque isso vai dar a dimensão das nossas dificuldades. Sim.
Só para você ter uma ideia, eu trouxe alguns números aqui. Em 2023 foram mais de 70 bilhões, eu vou repetir, 70 bilhões de movimentação dessas bets. 70 bilhões. É um negócio maluco. De lucro, eles tiveram 17 bilhões. Nossa. Então, quando a gente coloca esses números, eu quero colocar isso, porque isso dá dimensão com quem que nós vamos falar e da responsabilidade dessas pessoas. Então, eu estou falando dos números econômicos daqui do movimentação. Foram 17 milhões de pessoas que jogaram. 17 milhões. Nós estamos falando de 2024. Esse é um número interessante. São 1.871 bets autorizadas. Nossa. Autorizadas. Nem imaginava. Pois é. Então, por isso que na medida que você vai se informando, eu fui me espantando. Então, eu primeiro peguei as informações econômicas de quanto... Só para vocês terem uma ideia, eu fiz questão de que o Banco Central, esse dado é do Banco Central, 3 milhões de movimentação em PIX foi feito por pessoas que receberam Bolsa Família. 3 milhões foi o volume que as pessoas que são beneficiadas dos Bolsas Famílias transferiram para essas bets. Nós estamos falando de uma população pobre, uma população que não tem recurso. Isso está afetando economicamente muita gente. Na semana passada, o diretor de uma grande empresa, Açaí, me parece, eu não sei se eu nem podia falar o nome da empresa aqui, mas já falei, estava reclamando porque o movimento dos mercados estão diminuindo, porque as pessoas estão comprando menos, porque elas estão devendo mais. Então, isso é um número econômico do problema que a gente está enfrentando, do tamanho disso. E eu vou dar um número com relação à saúde pública. Isso é um negócio que me espantou muito. A questão de suicídio com relação às patologias, isso é número do SUS, tá? Não é número meu, não. Em 2022, 841 pessoas se suicidaram por conta disso. Em 2023, 1.290. Em 2024, 2.406 pessoas, um aumento de quase 53%, Dilon. É disso que nós estamos falando. E eu fico danado da vida, o Dilon e Alex, né? Quando eu vejo essas propagandas das bets, eles falam assim, jogue com responsabilidade. Né? Essa risada tua é exatamente que assim, quando eu vi, eu falei, caramba, jogue com responsabilidade, colocando a responsabilidade somente nas pessoas. Estas empresas têm que ser responsabilizadas. A gente vai continuar com a regulamentação e a gente vai falar com o governo federal, porque eles só passam 1% para tratamento de saúde, Dilon. É um absurdo. É um absurdo. Eu sou do tempo que... Vou falar da minha idade aqui, Alex, talvez você é mais novo do que eu. Mas antigamente na televisão você tinha propaganda de cigarro, ligada ao sucesso, ligada a esporte, né, a cerveja, essas coisas todas. Hoje tem uma regulamentação nesse sentido. Né? Nas bets a gente está sofrendo com relação a isso. Então, estas empresas têm que ser responsabilizadas, sim, pelo tratamento. Eu queria saber se esses atores famosos que fazem essas propagandas das bets, se eles sabem o que está acontecendo. Eu não vou dar nomes aqui para não ser injusto com nenhum ator, nem esses influencers aí. Sim. Se eles fazem propaganda de cigarro, eles não fazem. Né? Porque eles sabem do mal que está acontecendo. Essas pessoas que estão falando das bets, elas precisam ser informadas da grande pandemia. É uma grande pandemia que nós estamos vivendo nesse país aqui. E esse projeto vem dar luz para isso. O Odilon falou, a gente precisa discutir, fazer na mesa, fazer o que você está fazendo, fazer o que eu estou fazendo, fazer o que o Odilon está fazendo. As pessoas precisam saber. Sim. Porque esse projeto tem, eu falo que ele tem três pilares. Primeiro, obriga o governo do Estado a colocar nos espaços públicos esse tipo de tratamento. As pessoas têm que ter acesso a isso. Esse é um pilar. O outro pilar é preparar os profissionais das áreas para poder tocar nesse assunto, para poder falar. Eles não estão preparados, é uma coisa nova. O Dilon falou isso agora, há um minuto atrás. As pessoas não sabem como fazer isso. E o terceiro pilar é fazer uma grande propaganda com todas as áreas, na área da educação.
por que a gente não fala isso para esses meninos de 17, 18, 14? Que seria fazer a antecipação. Antecipação. A ideia é fazer campanha para evitar. O projeto tem esse caráter, esses 3 pilares que são importantes. Né? Então, a gente sabe com quem que a gente está brigando, entre aspas, aqui, o que a gente vai enfrentar. O que eu acho que a gente tem que fazer, e é o que nós estamos tentando fazer, na semana passada a gente conversou com o pessoal da Secretaria do Estado, que vai começar a trabalhar a regulamentação, é envolver todos nessa discussão, todos. As pessoas que têm essa dependência, os profissionais, as universidades, pessoas como o Odilon, que tem uma bagagem para poder falar, pessoas como você, que viveu esse problema. O que eu acho que a gente tem que fazer é tentar democratizar o maior número possível para a gente poder discutir. Na quinta-feira que vem, eu já queria fazer um convite aqui no dia 25, Odilon, queria convidar você também, o Alex também, nós vamos lançar a frente parlamentar que vai tratar desse assunto, né? Desse grande problema aqui. No dia 25, lá na Assembleia Legislativa, com o governo federal, o governo do Estado, as universidades, para a gente discutir, para a gente falar, tá, esse problema está aqui, como é que nós vamos fazer? Esse projeto tem exatamente essa ideia. Né? Nós conversamos na semana passada com o pessoal do governo do Estado, que vai começar a trabalhar a regulamentação disso. Eles mesmos falaram, a gente também não estava tendo um pouco essa dimensão. Né? Então, por isso que eu acho que programas como o seu, a sua história, fazem a gente falar assim, vale a pena, e a obrigação nossa é cada vez mais tentar melhorar a vida das pessoas, porque as famílias, aquilo que você mesmo relatou, desestrutura tudo, né? E Alex, né? Você pega suicídio, as pessoas devendo, casamento, relação com os filhos, não é pouca coisa, né? Então, por isso que eu fico muito feliz quando você está dando essa oportunidade para a gente falar um pouco sobre isso e dar a dimensão do problema. A dimensão é assustadora. Assustadora, né? E eu estava comentando e reforçando o que você estava falando, né? Parte econômica, né? E trazendo a parte de suicídio também. Um dos meus momentos, né? Quando eu cheguei no auge ali da dívida, é realmente desistir. Porque você tá tão ali fechado naquele mundo, naquele momento, que você não consegue mais enxergar nenhuma oportunidade de sair da onde você está. Mesmo que a oportunidade esteja na sua frente, você está cego. Porque uma coisa que aconteceu comigo, o deputado e Odilon, acho que o Odilon vai ter embasamento para falar sobre isso, é que nenhum trabalho para mim era mais digno. Porque eu conseguiria fazer, às vezes, meu salário em 2 dias, um dia. Então, nada mais era mais importante para mim. Eu fazia projeções de compras, de pagamento de dívidas através dos meus ganhos. Só que uma coisa que ninguém fala, principalmente o pessoal que faz a divulgação, das perdas. As perdas eram muito maiores. Só que na minha mente, por exemplo, perdi 10... Olha isso, Dilon. Perdi 5 mil reais agora. Se amanhã eu conseguia fazer um aporte de 100 reais e eu ganhasse mais 20, toda aquela minha dor de ter perdido 5 mil tinha passado. Perfeito. Olha que loucura. Perfeito. E assim, não é 5 mil reais que eu tinha. Eu criei em dívidas. Claro. Eu tô há 9 meses, né? Longe disso, lutando por isso, que é uma luta diária. E as consequências estou pagando até hoje. E não é fácil. E muitas pessoas, depois que eu postei o primeiro vídeo e eu vim conversando, elas chegam em situações de... Estou desesperado, eu quero desistir da minha vida, o que eu faço? E você vai tentar orientar a pessoa. Aí eu falo a questão que não estamos preparados, e eu não sou a pessoa mais preparada também, né? Só consigo compartilhar a minha experiência de que existem situações ali que você fala, cara, é desesperador. Sim. Aí, olhando esse projeto que o deputado está trazendo e a nossa especialidade, né? E todo esse desafio, é o que vai dar luz para essas pessoas que estavam no mesmo lugar do que eu. Sim, se me permite. Claro. Veja, estava escutando vocês e acho que o pouco que a gente vai aprendendo a partir de rodas como essa, de poder escutar pessoas que conhecem de dentro, pessoas que estão se dedicando, pessoas que estão aprendendo ali a partir da escuta mesmo do outro. Agora há pouco eu falei da clínica da vida, né? O Rômulo trouxe, estava escutando e você falando assim,
o sentimento de responsabilização do sujeito, né? A culpa que o sujeito acaba absorvendo. E o deputado Rômulo trazia agora números de uma dimensão de bilhões, né? De um dinheiro. Então, não é à toa que a gente vai pensando também nessa clínica e pensando o cuidado a partir da vida. O que interessa são esses sujeitos, a saúde desses sujeitos, a vida desses sujeitos. E aí, Rômulo, ouso dizer que é o tipo de projeto, o tipo de lei que tem como este pano, claro, principal, como esse eixo principal, mas que está tocando num ponto que é crucial, que é de também poder pensar, a partir desse sofrimento produzido pelos jogos, o modelo de sociedade que a gente vive enquanto um modelo de sociedade que vai privilegiando o prazer, o resultado final, o custe o que custar, e não valoriza o percurso dos processos e dos diferentes tempos. Porque a pergunta que a gente pode fazer é por que, como esse sujeito, a partir da vida, do seu cotidiano, como é que ele foi entrando nisso? E ele foi se envolvendo cada vez mais nisso. E isso foi trazendo, né, nesse percurso, alguns desenraizamentos. Você rompe com vínculos. Você está falando agora da tua relação com o trabalho. Né? Você vai falando da tua relação com a família. E só um adendo, você falou de trabalho, eu conheci o jogo dentro do meu trabalho. Claro, vai... No meu ciclo de chefe dos empresários. E curiosamente, vai suprindo algumas necessidades e vai entrando num entusiasmo e vai ali, de forma momentânea, sanando algumas dores de alma que a gente vai absorvendo e adquirindo ao longo da vida. E quando a gente vai entender, ou quando a gente suspeita entender, né, nós já estamos com a vida comprometida. E aí a gente, e agora? O que eu faço? E quando no caso, na situação, você acaba rompendo com os seus vínculos, você acaba perdendo pessoas, você vai ficando cada vez mais só, encapsulado pela culpa, pela vergonha, e, ao mesmo tempo, o Rômulo traz aqui os números, né, econômicos que isso produz. Então, ao mesmo tempo que produz muito sofrimento, que é o que vemos, e a gente vai falando das ideações suicidas, ou mesmo, né, do próprio ato de desespero, ali de, essa vida eu não sei mais como lidar com isso. Eu não tenho forças para lidar com isso. Eu não sei quem buscar. Então, quando há uma linha de cuidado, e a gente vai pensar um CAPS, um Centro de Apoio Psicossocial, a gente vai pensar um serviço que vai absorver essa demanda, acho que o inicial, né, de toda essa discussão e da nossa conversa é a sensibilização. Acho que foi dito aqui e eu repito, trazer a pauta para a superfície, para que as pessoas, inclusive, possam identificar o próprio sofrimento e conseguir dar nome a isso. E essa história desse cara parece a minha. Uau, isso também está acontecendo comigo. É mais comum do que eu imagino. Me parece que no trabalho, me parece que tem um vizinho, me parece que há um primo. E as histórias começam a vir para a superfície e a gente vai ter dimensão, porque, como o Rômulo disse, a gente ainda não tem. Mas todas as vezes que a gente vai trazendo essas camadas para a superfície, é que a gente vai vendo o tamanho do estrago também. Que se por um lado, acabei de dizer, se por um lado produz muito dinheiro, também vem produzindo muitas dores. Agora há pouco o Rômulo falava aqui quem eram as pessoas mais afetadas. Famílias pobres, jovens, apostadores. E aí, poder fazer essa pergunta, por que entrei? Como entrei? Porque muitas vezes a gente perde a dimensão e de poder pensar que o acompanhamento inicial vem a partir da escuta. Vem a partir da escuta e a localização do sujeito ali, de compreensão e de entendimento do que isso se trata. Estou adoecendo, estou adoecido, estou em franco sofrimento psíquico.
Meu sono está alterado, o meu humor está alterado, o meu apetite está alterado, o meu vigor está alterado. E veja, disse agora atrás, não se trata mais de um acompanhamento onde é uma coisa ou outra. Então, sim, há a aposta medicamentosa, mas também há a aposta terapêutica a partir da escuta do sujeito. Quem é esse sujeito? Por que eu busquei? Por que eu me introduzi neste meio e não consigo sair? O que vinha acontecendo? Por onde andava? Quais eram as fontes de prazer que tinha? Como é que se trata somente, realmente, de um fator econômico? Ou também a minha vida foi perdendo sentido, já que acabei de dizer que a gente vive num modelo que vai privilegiando e que há uma velocidade das coisas e que muitas vezes, quando vai ver, já estamos dentro. Já estamos dentro. E o que chama a atenção é porque aprendemos que é assim. E estamos dentro e que muitas vezes, por estar dentro, nos sentimos cada vez mais sozinhos. Opa, tem uma porta aí, há uma luz. Estamos falando que haverão profissionais da saúde com uma boa oferta de escuta. Mas, inicialmente, é sensibilizar ao tema. E, quando eu falo sensibilizar, é sensibilizar todo mundo mesmo, em nível de sociedade. Sabe? É o sujeito apostador, é o trabalhador da saúde, são as famílias, para trazer para a superfície. Eu insisto nisso. E, a partir disso, não, paralelamente a isso, já há um olhar para os serviços de saúde, que a lei embarca. Vai ajudar. Tá certo? Perfeito, perfeito. E complementando o que você está falando, de toda essa parte do desafio, o ciclo, né? Ele é um dos itens, né, que mais me influenciou. E depois que eu comecei a analisar tudo isso que você está falando, e eu comecei a ter a percepção também de quando eu decidi tentar lutar contra isso, eu descobri que eles são grandes especialistas em hábitos, os donos das bets. Porque eles fazem de tudo para tratar essa pessoa a ficar presa ali através de hábitos. Eu recebia, por exemplo, ligações das bets como uma prospecção. Sabe prospecção de venda, que você liga porque o cliente sumiu? Era exatamente dessa forma. Eles me ligavam, ou por via e-mail, ou SMS. Oi, tudo bem, Alex? Oh, que legal, você jogava aqui com a gente viu que você deu uma sumidinha. Faz o seguinte, eu vou te dar um bônus aqui. Dá um crédito. Eu te dou um crédito aqui de 500, 600 reais aqui, que você é um cliente legal, é especialista lá. A gente tá lançando um novo trabalho, né? Que era um novo jogo. Tá lá para você, tá disponível. E isso é um gatilho. O Rodilon, acho que conhece muito sobre isso. Era um gatilho de... Por mais que eu estivesse ali 1, 2 semanas longe, aquilo ali era o gatilho para me voltar. Sim. Então, assim, eu vi que tudo ali em relação ao jogo, tanto o jogo em si, mas a forma que a plataforma trabalha, ela está diretamente aos seus hábitos. E é um momento que eu cheguei na posição de ver que os meus hábitos e a minha rotina estava sendo moldada através do jogo. E não era eu mais que estava tendo um controle. Alex, sabe o que eu estava pensando quando a gente começa a ver essa coisa? Porque você falou um negócio que chamou a atenção, que é a coisa a partir do momento que ela não é mais uma diversão, né? Eu comecei a olhar um pouco a história dos jogos aqui nesse país, e é uma curiosidade bastante interessante. O Jogo do Bicho, vamos falar do Jogo do Bicho. Ele começou em 1892. E ele começou com um propósito muito bacana, que era para arrecadar fundos no Rio de Janeiro para começar a reforma do zoológico de lá. E aí começou a dar certo, as pessoas começaram a gostar do jogo. E iam no zoológico, porque eles colocavam o nome dos bichos numa caixa e no final do dia você pagava e sorteava lá um bicho, lá, um elefante. Nunca imaginei isso. Não, mas é uma história. Eu só estou falando isso porque eu também fui atrás disso. Eu também fui pesquisar um pouco sobre isso. E o primeiro bicho que deu foi avestruz. E aquilo ali no primeiro domingo deu certo, no segundo domingo deu certo, no terceiro já tinha ido muita gente para lá, não para ver o zoológico, mas para ganhar o prêmio. Deixou de ser uma diversão, né? E essa ilusão,
o mercado percebeu essa ilusão de não fazer do jogo uma diversão, mas uma fonte de renda. O Procon, o mês passado, se atentou a isso, e multou uma das bets, eu não me recordo o nome dela, em 1,3 milhão, porque a propaganda da Bet dizia o seguinte: resolva a sua vida, resolva os seus problemas financeiros. Não era vá se divertir, é um jogo bacana, vai se distrair. Não, arrume sua vida. Né? É uma possibilidade de você ganhar dinheiro. E foi multado, já 2 bets foram multadas já. Então passou de ser, né, sabe, as bets, por isso que eu falo que a responsabilidade deles tem que ser muito grande, né? Tem que ser muito grande, não dá para acontecer tudo isso e eles não serem responsáveis por essas coisas, né? Eles têm que entender que agora é um problema de saúde pública. Né? Eles têm responsabilidade com o tratamento. Do jeito que tem o master... eu tenho falado... O primeiro vício, isso é estatística, tá? Não sei o que estou falando. O álcool, depois o tabaco, e agora são as bets. É a terceira dependência que está na sociedade brasileira. Então, por isso que eu fico feliz de um projeto como esse. Primeiro, dá a possibilidade de tratamento, né? Eu acho que isso é o fundamental. Perfeito. É o fundamental. Mas estas pessoas, e aí o Ministério da Fazenda, eu provavelmente estou indo para Brasília, vou ver se eu consigo levar o Odilon lá comigo lá, porque o Ministério da Fazenda também tem que regulamentar um pouco isso também. A gente precisa, e nós estamos conversando com o Ministério do Haddad, porque eles precisam ser responsáveis. O Ministério da Fazenda precisa colocar gatilhos, por exemplo, é uma das coisas que eu defendo, que o apostador ele tem que se cadastrar, ele tem que botar o CPF lá. Porque a gente precisa, nós enquanto agentes públicos, o Estado de qualquer forma, tem que proteger as pessoas. Essa é a função do Estado. Proteger, dando educação, emprego e também dando limite para essas pessoas. Não dá para a gente uma pessoa lá e vai jogar e a gente sabe que ela recebe lá um salário mínimo, ela não tem um limite de gasto. Nós temos obrigação de ter esse controle. Por mais que uma pessoa se quiser se arrebentar, não é assim. A vida não é assim. Nós temos obrigação, o Estado tem obrigação. Né? Então, deixou de ser uma fonte de diversão para ser uma dependência. Né? E o seu relato que você falou, por isso que me chamou a atenção. E a gente não pode, enxergando isso, não fazer nada. Então, são várias é multidisciplinar que a gente fala. Todas as áreas, como o Dilon falou aqui, a Secretaria, o Ministério da Educação, tem que perceber e colocar isso agora na grade, para conversar, para explicar o que tem por trás disso. Né? É muitos jovens que estão entrando nisso. Né? Tá descontrole, eu tenho dito isso, é uma nova pandemia. Então, por isso que eu queria fazer esse relato aqui, para as pessoas saberem. Né? Deixou de ser fonte de diversão e agora é fonte de renda. Né? Não é assim. Não, é assustador, né? E, deputado, eu acho que muitos números ainda vão aparecer, né? Quanto mais você vai mexendo ali, você vai descobrindo, igual que você está falando, e de todo o desafio também. Eu não sei, né? Eu estou falando, isso é um relato meu, a experiência que eu estou tendo, mas de cada 10 pessoas que me procura, 9 está acima de 40 anos. Então, pode ser que é um número superficial, né? Mas pode ser que seja um número que ainda vá aparecer. E, normalmente, mulheres. A sua informação está correta. É o número que eu tenho aqui. Essa faixa, esse é o grande público. E assim, porque como é tudo muito novo, na verdade, eu acho que a gente vai descobrir muita coisa ainda, né? Então, assim, eu acho que não tem... É uma base, mas não é o número exato ainda, né? Por conta de ser tudo muito novo. E depois que se lançar o projeto, de fato, eu acho que vai ser mais assustador ainda tudo que vai chegar. Vai. Alex, tem uma coisa que eu fico lembrando da minha juventude, né? Antigamente você tinha os bingos, né? Que as pessoas saíram de casa. Eu conheço o relato, o Odilon deve saber desses relatos. Às vezes, os filhos, né, iam buscar os pais nos bingos, porque estavam se viciando, estavam perdendo lá no bingo, lá atrás eu tô falando. Né? Agora as pessoas vão no banheiro com o telefone e ficam jogando. É um acesso muito rápido, muito fácil. É o cassino no bolso. É o cassino no bolso, entendeu? Então facilitou. As pessoas às vezes tinham que se deslocar e ir lá no bingo jogar o Odilon. Agora não.
cara está lá no banheiro almoçando, jantando, não está conversando com a esposa ou com o filho porque está jogando. Então, é disso que nós estamos falando. Então isso me apavora um pouco, né? Um dos hábitos que eu tinha era ir no banheiro constantemente para jogar. Uma sofisticação, né? E eu tô escutando vocês e, novamente, assim, vou pensando nas positividades dessa lei e enquanto resposta de tempo. Eu acabava de falar agora sobre as modalidades de clínica e pensar, com o uso radical de substâncias psicoativas, pensar que a forma que nós entendemos isso tem 100 anos. Ou seja, levamos aí 70 anos para poder começar a pensar uma política de saúde mental, uma política isso. Neste percurso, veja só, de poder pensar que há o fenômeno acontecendo, mas também há uma preocupação. Então, por isso da importância de uma lei como essa. Porque, relativamente, o fenômeno novo, com uma tentativa ali de resposta, também muito adaptada ao tempo. A gente não está esperando a coisa, vou chamar assim, grosso modo, piorar, para poder ofertar uma resposta. Acho que há uma tentativa de resposta já também muito... Por isso que eu vejo como muito positivo esse nosso encontro e poder discutir sobre esta lei e essas formas de cuidado. Porque a gente não está esperando a coisa piorar. Tem uma força nisso, há uma positividade. E isso vem, inclusive, de relatos como o seu, para que fique entendido. As políticas... E aí o grande desafio, veja, sempre existiram dentro das universidades, dentro da USP, dentro da Unifesp, que são universidades que estão ali mais próximas, departamentos de saúde que já vinham pensando os usos, as diferentes relações com jogos, com sexo, com substância. Mas é diferente quando a gente pensa um programa dentro da universidade, é uma amostra, é uma aposta, é uma escola, é um aprendizado, com técnicas, com metodologias, com acertos, com equívocos. Puxa, foi produzido um material para lidar com isso. Estou dizendo que a partir disso, que a partir que isso exista, ninguém mais vai fazer aposta. Mas há pensadores, há profissionais pensando isso dentro de um departamento, dentro da universidade. Grande desafio de uma lei como essa é aprender, é extrair um tanto que já foi feito dentro desses programas e transformar isso em política pública. E, claro, a política pública ela tem uma capilaridade que requer adaptações. Uma coisa é um programa dentro da universidade. Uma política pública de saúde é algo muito mais gigantesco, muito mais complexo. Porém, a gente inicia com essa lei um percurso para ir adaptando também a política de saúde que vem sendo construída. Então, o que estamos fazendo aqui é aprendendo um pouquinho mais. A minha experiência, a tua experiência, a experiência do deputado, a gente começa a somar forças para contribuir com uma pauta que é nova dentro de uma política que já existe e que não vou nem chamar de velha. Como eu disse, tem menos de 30 anos, mas que com esta temática e com a lei já irá sofrer modificações. E isso é brilhante. Odilon, deixa eu te fazer uma pergunta. Nem sei se eu podia fazer, mas eu vou fazer uma pergunta. Por favor, aqui é bate-papo. Não, é um pouco nessa linha que você está falando. A regulamentação disso aconteceu em 2018, essa abertura dos jogos aí, né? Eu fico pensando o seguinte, que é o que você disse, que a gente tem que ser proativo nas soluções, tá certo? E a lei tem um pouco essa ideia. E aí eu fico lembrando, tem uns agentes comunitários de saúde que não são especialistas, mas eles podem tentar identificar isso, né? Porque esses agentes de saúde, eles entram dentro das casas, conhecem as famílias. Você acha que dá para capacitar essas pessoas para poder identificar, porque tem alguns sinais, né, claro, dessa dependência, tem alguns sinais, a ansiedade, e tem uma série de coisas, eu não sou médico, mas a gente estudou um pouquinho, tem alguns sinais que a família percebe e tal. Você acha que os agentes de saúde poderiam
trabalhar, lógico, desde que treinados, qualificados, instruídos, tal, fazer essa identificação, porque aquilo que o Alex falou, as pessoas não falam, né? Ninguém fala. Você tem um vício de dependência química, às vezes é até visível, mas essa só aparece às vezes quando, né, Já está estourando. já está estourando. Já. Você acha que é possível? Acho perfeito. Perfeito essa pergunta, inclusive porque vai abrir para que a gente vai pensar, por exemplo, quando a gente está falando de um acompanhamento em saúde e em saúde mental, claro que inicialmente, como disparador, a gente vai estar sempre falando do CAPS. Mas o CAPS é um serviço dentro da RAPS. A RAPS é a Rede de Apoio Psicossocial, que vai contando com serviços da saúde, com serviços de assistência, com serviços oficiais, vou chamar assim, serviços oficiais do Estado. E, claro, a atenção básica, né, pensar as UBSs, pensar os programas de saúde da família, tudo isso faz parte da RAPS. Então, são agentes importantes, novamente, pensar o serviço do CAPS, quando pensamos uma linha de cuidado, utilizando os serviços como CAPS, estamos pensando numa lógica de território. Ninguém melhor para pensar o território que agentes comunitários de saúde dentro da saúde. Então, vou entendendo como um contingente de profissionais fundamentais também para estar nesses processos de formação e capacitação e sensibilização, porque são pessoas com antena e com escuta do território e que conhecem muitas vezes. Então, sim, Rômulo, respondendo a tua pergunta, são de suma importância essas pessoas. Todas e todos. E volto a dizer, aqui nós estamos falando da saúde enquanto uma política pública, enquanto algo aí em construção ou em reconstrução, mais uma vez, numa tentativa de qualificar a escuta desses profissionais e as linhas de cuidado. Porém, a saúde, quando a gente está discutindo saúde mental, a saúde está com as portas abertas para a assistência social, para a educação, para a segurança pública. Então, são agentes que precisamos ter e envolver por perto, envolvê-los nessa discussão. Acho que é uma questão, poxa, eu disse da grandeza disso. Assim, eu falo, faz tempo que eu não ouço algo tão novo e tão pungente e necessário. Dentro da saúde. Eu me dedico há 25 anos. Quando chega essa pauta e, para mim, a felicidade, poder me movimentar e pensar, cara, tem um fenômeno novo acontecendo que vem invadindo as casas, que vem invadindo as famílias, que a gente sequer temos contado ali, ou temos realmente debruçado até então, no lado negativo da coisa. Passou, né? Passou. De um entretenimento para um agenciamento do capital, e aí vai passando as camadas, e chegamos em alguns números de sofrimento expressivos, que são ainda números de sofrimento expressivos de pessoas que buscaram, né? Eu acho que você falou um negócio, porque esses números são os que chegaram. Exatamente. Né? É tudo muito novo. Que é muito novo. E muito velado, porque agora há pouco nós falávamos do sentimento do sujeito, porque não é todo mundo que vem trazendo a sua dignidade para poder falar disso aqui e contribuir com este processo. Tem pessoas que ainda não conseguem. Sim. Não conseguem expressar tamanha dor e sofrimento de gente que faliu nesses últimos anos. E que agora não tem nem a possibilidade, neste momento, de se refazer, porque ainda não conseguiu nem colocar em palavras. E aí a pergunta que faz, quando Rômulo faz, né? Fala, e o agente comunitário de saúde, né? Vai falando as camadas do cuidado. Cara, para esse tipo de dor, alguma medicação moderna pode ajudar, mas resolver é só um trabalho de educação em saúde, é um foco no sujeito, para que esse sujeito possa novamente se reimplicar com a própria vida. E muitas vezes a gente precisa sim de ajuda para poder reiniciar, para poder realmente voltar a pensar a saúde. Não é mesmo? E, Odilon,
complementando o que você está falando, é por isso que eu reforço a importância desse projeto que o deputado está fazendo, né? Que é a sua autoria, né, deputado? Porque muitas pessoas chegam no nível extremo por não conseguir e não encontrar meios de buscar ajuda, porque a última coisa que ela quer é abrir para a família. Então, trazendo isso, é o que vai dar realmente luz para todas as pessoas que, infelizmente, se encontram nessa situação. Infelizmente, a gente tem um horário um pouquinho apertado hoje, mas queria agradecer a presença de vocês e gostaria de falar para você que está vendo esse podcast, se quiser conhecer a minha história, eu vou deixar o link aqui do primeiro podcast eu contando toda a minha história, e quero deixar a questão de vocês seguirem aqui o deputado o Rômulo Fernandes. Vai estar aparecendo aqui na tela, tá? O nome dele, o Instagram dele, para vocês conhecerem esse projeto, essa lei, e que vocês não estão sozinhos, tá? E pessoas como o deputado e o Odilon, que é o especialista, estão aqui trazendo luz para a gente, porque eu estive nessa posição e estou me colocando à disposição de ajudar também. Por isso que eu trouxe a minha história e sou grato por hoje, nessa mesa, trazer uma esperança para você que precisa de uma ajuda. Então, o Odilon também vai aparecer aqui no seu Instagram. Odilon, muito obrigado. Foi um prazer te conhecer. Deputado também. Eu acho que a gente pode voltar aqui em um outro momento, porque é um assunto que vai ter novos números, novos casos, novas oportunidades também, e espero que os órgãos competentes também consigam ouvir aqui a força que o projeto do deputado, a especialização do Odilon estão fazendo, e que possa dar suporte e estrutura para vocês também. E parabéns mais uma vez. O que você fez está acima de qualquer bandeira, de qualquer posição. É uma coisa que eu acho que há muito tempo a gente não vê alguém fazendo pela população. Essa é a verdade. E parabéns pelo seu projeto, pelo seu trabalho também. Foi um prazer conhecer os senhores. Quer deixar uma mensagem final para o pessoal que está te vendo? Não, primeiro agradecer, Alex, Odilon, um prazer enorme estar aqui. É uma luta que eu faço um convite, né? Primeiro agradecer a oportunidade, parabenizar pela sua coragem. Eu acho que isso é muito importante, nos motiva, inclusive, para a gente poder mudar. E a gente vai persistir nessa luta, mesmo que a gente enfrente alguns gigantes, mas não tenho dúvida que é para o bem de todo mundo, né? Eles vão lutar contra um gigante também. Vão lutar contra o gigante também. E obrigado pela possibilidade, pela oportunidade. Obrigado a você. Dilon, uma mensagem final? Eu agradeço muito a oportunidade também. Me sinto honrado por compor esta conversa aqui, nesse fim de tarde. Muito obrigado e vamos em frente. Vamos trabalhar juntos, com um olhar sensível, com um olhar humano, para questões que são também do humano. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a vocês que acompanham a gente nesse podcast. Querendo falar com a gente, é só seguir a gente no Instagram. Siga o projeto, acompanha. Tem uma luz aí no final do túnel e tenho certeza que vai dar certo. Um abraço, até mais.